Olá pessoal, boa noite a todos. Oi Alberon, boa noite, tudo bem? Oi Renatinha, boa noite Iris, tudo bem? Hoje a gente vai receber o Danny Black, né? Uma figura que particularmente eu gosto bastante. Uma luz, né? Uma estrela assim, dessa nova geração, cantor com muita composição bacana. Só um instante aqui, que eu acho que aconteceu algum acidente. Pronto. E com muita música bonita, né? Já gravado por Alô Rafael, tudo bom? Então, já tem parcerias com Milton Nascimento, Trono do Estudar, por exemplo, com gravação de Chico Buarque. Dani tem uma trajetória muito bacana. Eu conheci há uns anos atrás, né? Aquela ligação também com o pessoal do Sem a Seco e tal. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a obra dele, né? O Dani tem uma ligação, tá no DNA, o sangue, a TT Espíndola, né? E a gente vai falar um pouco sobre o processo de produção musical dele, das influências do Danny Black, né? Com certeza, ele acabou de entrar aqui, então com certeza ele tem muita coisa para contar a gente. Então, vamos lá, aceitar ele aqui. Olá, olá, Dani. Estou lhe colocando agora. Acho que agora tá. Hein? Oi, Vana. Oi, Dani. Ô, Como é que tá? Tudo bem? e aí, Ivan, como é que tá, querido? Tô bem, e você? Tá bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também. Vou logo avisar que hoje vão ter alguns gritos aqui, porque eu moro próximo ao estádio do Dragão. E se o Porto ganhar, é campeão. Tá ganhando, então nada, Olha nada só, de. Não é nada demais, assim, e tal. É isso. Mas eu tava falando um pouco sobre você, quer dizer, sabe, das suas referências musicais. Já tão jovem, mas tão bacana, assim, né? Com tanta coisa madura produzida já. Queria te agradecer por aceitar esse convite. que legal, que legal. Obrigado você pelo convite. Que legal, galera que tá entrando. Sim, sim, Seria sim. Que muito legal massa. com Pois vocês. é, dia desse eu estava até falando com o Conversar, Péricles, né? né? Vai bater um Vamos papo. conversar, isso, quero vir muito, assim. Eu tive, por acaso, estava em Recife, fui a Recife, e na altura eu passei um tempo lá, teve show seu e consegui ainda assistir, né? Passei um tempo lá, de férias, você fez um show, eu assisti e voltei. Então deu tempo de ver ainda, foi massa. Puta, que legal. Puta, o público de Recife é demais, né, cara? Pois é, eu sou suspeito, eu gosto muito da cidade, né? Nossa, Gosto eu muito de ir lá. gosto muito, assim, ó. Uma disponibilidade, assim, sabe? Um calor. E um público cantante, né? A galera curte cantar junto, assim, que é a coisa mais gostosa que existe, né? Você ter essa coisa de estar cantando junto. Essa troca. Foi um show muito intenso, assim, o que eu fui, né? Uma geração cantando praticamente tudo, sabe? Então foi muito bonito o show. Então, vamos lá. Assim, como eu te falei, eu queria agradecer imenso e normalmente a gente começa aqui, né, com algumas etapas. Claro que hoje a gente vai criar novas etapas da conversa, mas eu queria te ouvir primeiro falando, assim, de fato, as tuas referências musicais de infância. O que é que você cresceu ouvindo, né? Na infância e fosse fazendo esse caminho, primeiro infantil até a fase adulta, passando pela adolescência, assim. Que legal, cara. Você sabe que essa parte da infância, quando você me propôs até de separar, de pensar alguns discos, coisas importantes para mim, veio muito esse período da minha vida, sabe? É um período muito marcante para mim nessa coisa de pegar mesmo os discos e ficar olhando a capa, curtindo, escutando, lendo as letras, né? Pegando os encartes e entrando nessa viagem, né? Assim, que a pessoa está propondo para você. E aí eu vou para uma lembrança assim de sabe assim, ó, tinha vários discos na casa dos meus pais, assim, eram muitos discos, e eu escolhia o que eu ia ouvir pela capa. Então, né, quem que não fez isso, né? Sai olhando Pois é, assim, mano.
acha a capa legal, acha a pessoa que tá na capa legal, quer descobrir quem que é, e aí vai ouvindo. E nessas eu descobri Tim Maia, descobri Jorge Benjor, descobri George Benson. Tinha uma capa de um disco do George Benson, assim, que é ele com os braços abertos, assim, olhando para cima, com uma guitarra numa das mãos. Eu falei, quem que é esse cara, né? Aí Incrível. entrei no disco, na hora que eu coloco assim, começa a tocar. Canto, 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 que é uma das músicas mais famosas dele, que chama On Broadway, que ele começa fazendo um solo de guitarra assim, cantando junto. Eu falei, que isso? E me fascinei, sabe? Descobrindo meio assim. Era uma coisas que meus pais ouviam, né? Os discos do Itamar Assunção, os discos do Arrigo Barnabé, sabe? São coisas que eu ouvi na infância. E aí teve esse encontro também muito importante com o Chico César, na época que ele gravou o Aos Vivos. Uhum. Esse disco foi muito marcante para mim, cara. O Aos Vivos foi muito marcante, porque foi um período em que, assim, eu conheci o Chico, vamos dizer assim, uns 6 meses antes dele lançar esse disco. Então ele ainda não tinha lançado esse disco. Ele já tinha Você era gravado. você era uma criança ainda, né? Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E aí a gente se apaixonou profundamente um pelo outro e ele passou a ficar em casa, né? Essa história, depois quando a gente tocou junto, assim, ela ficou conhecida nos shows porque a gente contava, meio que virou o motivo da narrativa do show, né? Porque ele virou uma espécie de babysitter, né, meu, assim, ele ia lá cuidar de mim e da minha irmã, eu fiquei muito, muito perto dele, e quando ele lançou esse disco eu mergulhei completamente no Aos Vivos também. Foi um disco que marcou muito, eu ouvi muito o Chico tocando voz de violão, assim. Então, na minha infância, esses discos vêm na cabeça. Me vem na cabeça também o Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé, que era uma coisa muito acessível para mim, né? Era também um Arrigo muito próximo da minha família, e eu ouvindo aquilo que quem está aí, eu não sei se vocês conhecem esse disco chamado Clara Crocodilo. Quem conhece já deve estar assim, nossa, que coisa única, diferente. Quem não conhece, vale a pena ir atrás para conhecer. É um disco como se fosse uma ópera moderna, assim, baseada assim, a história de um office boy, de um cara que tá duro, que tá fudido, não sabe o que fazer, e ele resolve ser cobaia de uma experiência para sair da situação que ele tá. E aí começa uma história, entendeu? Porque o cara vira Clara Crocodilo, mas tem uma história que, que vai rolando, e isso é contado de um jeito muito original, tocado pelo Arrigo Barnabé e uma banda maravilhosa. E a minha mãe também gravou esse disco, né? Cantando, sendo uma das cantoras, e eles vão contando uma história com uma sonoridade, né, Ivan? De um jeito assim, Total. Incrível. dodecafônico e louco, e ao mesmo tempo parece um gibi, é incrível. E eu ouvi muito isso também criança, eu adorava essa história. Eu ficava fascinado com essa história do Claro Crocodilo. Como Pois é, assim? Dani. Eu tava ouvindo aqui, pô, o Jorge Benson, né? Quer dizer, você também tinha. É engraçado ter essas referências, assim, por exemplo, porque além de ouvir, também você tá vendo alguns personagens essenciais, assim, da música brasileira, né? É ouvir no disco, mas também ouvir pessoalmente, né? É, não, totalmente. Tinha essa. Eu tive essa vivência de ter pessoas muito perto do meio musical na minha casa, né? Principalmente desse meio paulista, né? Desse meio paulistano. Então, por exemplo, um disco que eu ouvi muito, que eu amava de paixão, era o disco Mergulhar na Surpresa, do Maurício Pereira. É um disco que o Maurício Pereira gravou com o Daniel Zafran no piano, só os dois. É uma obra-prima esse disco, assim, ó, é um negócio, é lindo. Eu ouvi muito esse disco. E o Maurício era um cara que, que a gente ia nos shows, né? Que a gente conhecia, era amigo é amigo da minha mãe, e era amigo da minha mãe já na época. Então eu acabei ouvindo, por exemplo, Maurício Pereira. Tem um cara que eu lembrei agora, por exemplo, que é o Carlos Careca.
Carlos Careca é um cara importante também, puta compositor, e também é um cara que estava próximo nesse momento que eu estava criança em casa. Olha lá o Renato Luciano falando, esse disco é foda. O Renato Luciano é incrível, né? Master, beijo, meus queridos. Carlinhos, lenda. Repete Então, o nome do disco. Qual o disco, Renata? o nome do disco, Renata, é Mergulhar na Surpresa, do Maurício Pereira. Vai atrás desse disco, gente. Assim, ó, façam isso por vocês. Escutem esse disco inteiro, é de uma simplicidade e de uma genialidade. E é o disco que tem músicas como, por exemplo, aquela música chamada Dia Útil. Aliás, pode anotar aí também quem quiser para ouvir o Dia Útil, é uma obra-prima. De manhã eu levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Saí sempre correndo de casa, e fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. E aí eu vou tocar música com meus amigos músicos, e aí eu toco o dia inteiro, eu canto, canto, canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém, porque é um ensaio, às vezes pra ninguém não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, aí parece que eu sou tão importante, depois acaba tudo, e eu volto para casa sozinho. Aí quando eu chego em casa, ele vai contando. É um dia na vida do cara, mas assim, ó, Que incrível. é de uma maravilha. E o piano. Tipo, o piano, sabe, cíclico. Eu viajava nessas músicas. Então, Esse eu não conhecia, Dani. Já tomei nota aqui, já tá anotado. por favor. E aí, outra que eu lembrei do Maurício Pereira, que eu ouvi mais novinho ainda, é a do Pinguim. Uma música do Maurício Pereira que chama Pinguim. Que ele fala sobre... tem um caráter mais infantil, assim, né? Mas é um infantil do Maurício Pereira, né? Uma coisa infantil para criança que há dentro de todos. Não para criança que cresce. E aí, tinha o Pinguim, que ele contava a história do Pinguim. Então, olha que louco, né? Como veio o Maurício Pereira bastante agora, conversando, né? Pois O que é muito interessante, sabe? Tá me ouvindo bem? tô te vendo bem. Que agora sim. Quando a gente teve conversando com a Sara, eu estava contando que o repertório infantil é engraçado nesse contexto, né? Se você ouvir o Perlim Pim Pim, por exemplo, né? É um disco infantil, mas com versões fantásticas. O Benjó tocando a música do Saci, né? O Moraes, aquela coisa tipo orquestrada, que parece uma simplicidade, mas é de uma complexidade musical, de uma riqueza, Uma que a riqueza, né? criança cria uma referência muito positiva, assim, muito, sei lá, multissensorial da música, né? O contrabaixo ali, de uma forma, a capa, depois a guitarra, e a pessoa não entende bem, mas já está sentindo aquilo entrar. Então, é um negócio... Você me fez lembrar de um outro disco que é o... Ah, Chico Teixeira, meu amigo, saudade. Um abraçaço pra você. Um disco chamado Canções de Ninar. Você sabe que disco é esse, do Paulo Tati? Sim, 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 sim. Que é maravilhoso, né? Também, que é uma coisa, como você falou, tem um negócio de criança, parece que é uma coisa simples, mas se você vê, são grandes canções, muito ricas, né? É. Mais recentemente teve aquele projeto Arnaldo Antunes, ou talvez o Pequeno Cidadão, que ele fez com Edgar, né? Umas Olha, coisas assim, muito legais. Mas que massa, Dani. Então, tipo assim, a primeira lembrança da infância foi massa, assim, mas como é que se deu a tua entrada? Claro, já existia um cenário meio que propício, assim, os braços abertos da música na tua casa, mas a tua entrada no cenário enquanto, sei lá, ouvindo música na adolescência e entrar no meio musical, assim, vou ser músico, sabe? As minhas referências de infância, claro, viram tatuagem em mim, mas agora, adolescente, eu vou ter outras referências, eu vou buscar outras coisas e vou fazer música. Como é que se deu essa transição? Os sim. encontros, né? Então, eu sinto que assim, né, tiveram caras importantes, né, assim, outro disco que eu lembrei que eu comecei a ouvir muito foi aquele disco Na Pressão, do Lenine, Sim, sim. Massa. importante para mim, foi o disco que eu descobri o Lenine. O Lenine foi uma figura muito importante também para mim. E, e, o, e o Olho de Peixe, né, também é um descasso. Depois eu fui atrás e fui ouvir esse disco. Aí, né, tem essa coisa assim, Gilberto Gil, né? Gilberto Gil
é foda, cara. É Gilberto Gil, foda. É, o Gil é assim, eu diria que é mais do que música, né? O Gil, é ele verdade. tá tocando num lugar existencial mesmo, que é muito forte em mim, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou encantado e, e é natural querer falar das coisas de dentro, né? E o Gil é um professor nesse sentido. Eu ouvi muito Caetano também. Ouvi muito Djavan, cara. Djavan nessa época. Eu engoli todos os... Olha lá, meu produtor Daniel Lima escreveu na memória. Dja. O Djavan eu escutei todos os discos, cara. Escutei todos os discos do Djavan. Tem um que me marcou muito, também na infância, que é o Coisa de Acender. Uhum. Qual é a memória que eu tenho, Ivan? É linda, né? Eu fazendo uma viagem com a minha família para Bahia, a gente resolveu que a gente ia de carro. Então foram 3 dias de carro viajando 14 horas por dia. E aí foi a primeira vez que eu pus esse disco, Coisa de Acender. Meu pai me apresentou, minha mãe me apresentou, muito por causa daquela música que é o hit do disco, que é o Si, né? Você disse que não Uhum. sabe. Tinha sido lançada nesse disco. Só que a gente ouviu o disco inteiro, durante a viagem inteira. Então eu fiquei escutando 3 dias esse disco, naquelas paisagens de ida para a Bahia, que passam pelo Espírito Santo, pelas dunas e os céus estrelados. É incrível, né, como um disco é um amigo, né? É verdade. Um disco é um amigo. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de fazer disco. Eu fico tão feliz de entregar isso para as pessoas. Quando eu vou fazer disco, eu realmente faço uma coisa. Eu acho que é isso, para ser um amigo da pessoa, assim, ó, que tenha um roteiro, uma história, um conjunto de músicas ali que leve a pessoa para um lugar. Porque, puxa, que coisa linda que é isso, né? Um disco se torna um grande amigo seu. E eu acho que nessa época eu ouvi muito esses caras e comecei a entrar em contato com, com o lance instrumental, Ivan. Com o negócio de começar a ouvir os caras que tocam som. Então eu comecei a entrar em contato com o Bob McFerrin, por exemplo. Tem um disco dele que chama Bang Zoom, que é a coisa mais simples que existe, mais complexa. Músicas. Ó, esse é outro disco, gente. Quem gosta de som, vai atrás desse disco. Se chama Bang, né? Que nem de Bang Bang. Zoom. Z-O-O-M. Ouçam esse disco. Que coisa linda, assim, ó. É pura sensação, assim, sabe? E de uma simplicidade. Ele gravou com os músicos do Yellow Jackets, que é uma banda instrumental muito inspirada lá dos Estados Unidos. E eles gravaram juntos. Então é um disco muito especial e representa esse momento em que eu comecei a olhar para isso, ouvir mais o George Benson também, ouvir o Herbie Hancock, as coisas do um pouco as coisas do Pat Metheny, as coisas do Chick Corea. Eu comecei a ouvir esses caras Uau. também da música instrumental, né? Oscar Peterson. Eu comecei a ouvir muitos pianistas e guitarristas assim. Música de alta, total, assim. Que massa. Puta, música instrumental de primeira qualidade, né? É, muito. Isso me educou muito também musicalmente. Ficar ouvindo as harmonias, os solos, as melodias, as texturas que os caras traziam. Isso junto com a canção fez com que tivesse um blend na minha formação musical de instrumental Total. com canção, sabe? E eu acho que isso acabou indo para minha música, assim, porque eu sou um amante da canção, nada para mim, o que me movimenta de fato é a mensagem, sempre foi, é o que eu quero dizer. Eu sinto muito mais, assim, eu faço música para dizer coisas, muito mais até do que para tocar coisa, é louco, você entende? Assim, o que me Entendi, motiva é eu claro. Sim, tocar coisa e aí aquilo tem música, né? Aí a sim, sim. música Sim. vira a plataforma daquilo. Mas a plataforma, ela vem com essa riqueza de eu ter escutado e estudado esses caras, sabe? Em algum momento ter ouvido Charlie Parker,
ter ouvido a galera do bebop. E, e é engraçado, né? Porque só hoje em dia que eu comecei a ficar mais fascinado por música clássica e música mais imersiva. E aí começo a ouvir tanto conhecer as coisas do Beethoven, como do Mozart, como começo a ouvir mais Philip Glass, sabe? O Philip Glass hoje, por exemplo, nossa, eu sou muito grato por essa existência desse cara, que ele faz, assim. Mas percebe, assim, Claro. tem um negócio, assim, tem uma formação, né? Por isso que eu falo, os discos, eles são seus amigos, eles são seus Pois professores. é, São, Dani, você falou disso pra mim agora, e eu lembro que uma vez a primeira vez que eu vi Fora de Si, né, uma música é, Fora de Mim, eu lembrei alguma coisa do Jackson 5, né? Tipo assim, eu disse, como assim? Tem uma coisa Jackson 5, sabe? Quando eu vi Fora de Mim, vi eu disse, muito Michael muito. Jackson. O começo é uma coisa meio Jackson 5, sabe? Eu fiquei, nossa, É como. verdade, é verdade. É. Tipo, o comecinho é muito Jackson É 5. verdade. E eu via muito. É uma referência também da minha infância. Jackson 5 e tal. E você falando agora dessas referências, você vai buscando aqui, você, pô, é verdade. Veja, como a gente acaba canalizando tudo para dentro de um universo muito autoral, né? Porque assim, olhando para a tua música, quando eu conhecia a tua música, eu não fazia nenhuma ligação sanguínea sua a nenhum músico. Você apareceu para mim, assim, como Danny Black, um amigo meu mostrou a música do teu primeiro disco, eu ouvia, pô, que massa, sabe? Então, foi uma coisa muito orgânica de conhecer e tal, tal, tal. Jamais faria associação pela forma autoral. Eu que eu acho, né? Que você conseguiu sintetizar nesse caldeirão teu, assim, e fazer uma coisa massa. E particularmente eu lembro que eu vi assim com entusiasmo muito grande. Assim. Eu sou um cara que também tem uma referência musical desses medalhões. Quem me conhece, assim, eu dei aula um tempo, pesquiso música há um bom tempo e tal. Mas, como você falou sobre o Gilberto Gil, há 10 anos, 12 anos que eu digo assim, ó, eu acho que é o maior artista do mundo, sabe? E do mundo, eu não tô falando, não tem gente que chegue perto, tem outras pessoas, tal, tal, tal. Mas eu olho para você assim, é um artista que foi um dos primeiros nomes assim que eu pensei em convidar aqui assim que a gente começou, porque além da minha idade, praticamente a gente tem 32 anos, você vai fazer 33, né? Então eu tenho 32 também. É um cara que eu dizia assim, poxa, que massa. E quando eu vi o DVD do Chico César, eu disse, ó, o Dani tá com o Chico César, que também é uma referência infantil, assim. Infanto, juvenil e adulta, e será sempre, né? Então, eu vejo muito também na sua música um pouco do Chico César, sabe? Veja, eu vejo Michael Jackson, eu vejo Chico César e tal, e você cantando à primeira vista é um negócio assustador de bonito, assim. Então, fico muito contente de ver esse caldeirão todo. Já estou anotando várias coisas para ouvir o que você escuta também um pouco, sabe? Legal. Pô, eu sinto. Sabe o que me vem na cabeça que é engraçado, assim? Porque a gente fala, né? Poxa, mas o que, que é que. Como é que a gente identifica, né, o que uma pessoa ouve quando a gente ouve o som dela, né? E realmente, não tem, assim, ó, não tem como. Qualquer coisa que seja ouvida vai ter a referência de alguém. É, É assim. Mas tem um negócio que me vem na cabeça também que é o seguinte: o que que é, né? Que é o som, né? Porque o som são os discos que você ouviu, são as referências que você tem, é a música, mas ele é a sua vida, né? Tipo, o é, resultado final de uma expressão artística, ele vem de um resultado de uma vivência existencial mesmo, de, sei lá, claro, sabe? né? O, o, sabe o picolé que você derrubou no chão e ficou frustrado o dia que caiu, sabe? Estava com uma puta vontade de comer. Sabe, eu lembro de uma vez um pirulito meu caiu no vão do elevador. Eu fiquei muito puto com aquilo. Por que eu tô falando isso? Não sei, eu tô falando que, sei lá, entendeu? Você tem uma vivência, É você tem. isso, sim, claro, claro. É o que você viveu e de repente aquilo tá na sua música, porque você tá falando de coisas que tem a ver com a sua vivência, né? Mais do que o que aconteceu, o que você sentiu ao longo da vida. O que você sentiu, as sensações que você teve, o que as experiências transformaram em sensações marcantes que fazem com que você tenha propriedade para falar sobre as coisas que você viveu. E isso vira som. E eu acho que a gente gosta muito dos artistas que fazem isso de um jeito muito livre, muito puro. Porque fica num lugar onde, de repente,
a estética virou uma ferramenta para uma expressão maior, né? É verdade. E o Gil nisso aí, por exemplo, é essa referência, né? Isso é Eu o que o Gil me tive. ensinou muito, entende? Eu ouvia e falava, mas não, por que esse cara tá cantando, tá falando, né? Tem um negócio assim, ó, ele me emociona de um jeito que assim, ó, eu choro, eu aprendo, é exercer uma importância, né, que gera uma gratidão enorme pela pessoa. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Gil. Eu falo assim, cara, muito obrigado por tudo que você entregou, por tudo que você fez mesmo. Fez muita diferença na minha vida, sabe? E tem isso, Dani, também, né? De tipo, mudam-se os tempos, já diria Camões, né? Mudam-se as vontades. Então, a partir daquele momento que você escuta a obra, 6 meses depois essa obra se torna ainda maior, e depois de um ano ela se torna ainda maior, né? Quer dizer, hoje eu olho para o, sei lá, o Banda 1 do Gilberto Gil, que era um disco que eu sempre ouvi muito, hoje eu escuto e ele se tornou uma obra cada vez maior, é um negócio incalculável. E assim, agora sendo bem objetivo também, olha até pro Dilúvio, né, que é o seu segundo disco e tal. E assim que saiu, eu escutava de uma forma, né, principalmente aquelas músicas que tiveram uma dimensão um pouco maior de projeção de tocar e tal, tal, tal. Mas hoje eu já olho de outra forma, assim, sabe? De uma maneira ainda maior, assim, vai se multiplicando. Então tem isso também de você colocar muito dentro, filosoficamente, em letra, mas também aquilo que você falou no som, né? Eu lembro de uma música do um disco do Arnaldo Antunes chamado Um Som, né? Nas proximidades desse disco ele fez o Silêncio também. E aí ele faz o barulho do cabelo em crescimento, a música do vento, quer dizer aquele detalhe sutil que a gente percebe e que a gente não percebe também, porque tem o perceber e tem o não perceber. O não perceber também gera essa produção, né? Quer dizer, é um vazio. O vazio também existe enquanto é assim. O vazio não é nada, mas não é. Então eu percebo isso também, sabe? Olhando para o seu disco, o título é muito sugestivo, né? A capa, enfim, o projeto gráfico. Eu vou querer que você fale já já também sobre isso também. Você está dizendo sobre o dilúvio, sobre o Sim, disco, sim. né? Sobre os. Sim, 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 sim. Entendi. Porque é louco, né? Assim, você se propõe a fazer um bagulho sincero. Aí você fala assim, eu vou fazer um negócio que vou fazer do fundo do meu coração. Aí o negócio fica grande, porque ele fica um negócio, a sinceridade não sai de moda, entendeu? Boa, exatamente. Puta, a sinceridade não sai de moda. Você é sincero, entrega um bagulho no fundo do seu coração, é foda, entendeu? No É. mínimo, aquilo é sincero. No mínimo, aquilo é assim, puto, o cara deu o que ele tinha. E Já isso, valeu demais, né? esse ponto é atemporal. Já é um negócio que você vai ouvir daqui 100 anos, alguém entregando tudo que tinha, você vai falar que foda. O cara entregou tudo que ele tinha. Sabe? E entregar tudo que tem é gostoso, não é uma coisa, ó, entrega aí. É tipo, caralho, sabe? Eu pus meu coração aqui, sabe? Que lindo, é isso, né? Letras, sabe? Na produção do negócio. Eu coloquei meu coração aqui. Então, eu acho que é isso, sabe? Esses são os discos que eu ouvi, que de alguma forma, consciente, como você falou, consciente ou inconscientemente, né? Sabendo, não sabendo, são as coisas que tocam você e bussulam você, né? Viram uma bússola, se essa palavra existe. Bussulam você para um lugar de entrega sincera. Você começa a entender uma permissão. Então, você ouve aqueles discos do Jorge Benjor. Sabe aquele disco do Jorge Benjor falando de Gil, aquele disco do Jorge Benjor com o Gil? Sabe? O Oxum Aquele, Xangô, eu acho que é aqueles esse, né? setores, sabe? O que é aquilo, cara? Aquilo ali é muita permissão, velho. É como se. É quase como se a música não importasse mais e o cara estivesse te dizendo assim, ó. Pô, relaxa. Pode fazer o que você quiser. Fica de boa. O grande lance é você estar curtindo. Tá curtindo, é isso. Tem coisa mais foda que isso, né? Ogum Xangô, é isso aí. Pois é, Dani, falando nisso, agora eu vou te perguntar algumas coisas que eu tinha anotado aqui, mas dentro dessa lógica. Eu queria te perguntar ainda nisso também, como é o teu processo, assim, de criação, porque o disco acaba se tornando algo, uma tatuagem, né? Registra aquele seu momento e tal, você precisa registrar de alguma maneira. E de estúdio são 2 discos, né, seus, né?
e tem o ao vivo, que saiu agora há pouco e tal. E aí, claro, eu particularmente, né, enquanto admirador, eu vejo que do primeiro para o segundo já é uma obra para mim que sou espectador, né? Não, eu não fiz, é muito o que eu falo, eu até falei o Catatal quando a gente conversou. Ah, porque o Caetano quer dizer isso. Não, não, não. Quem fez sente o que quer dizer, mas quem recebe, não necessariamente a interpretação ela é livre. Mas o Dilúvio, eu vejo uma obra muito mais assim, conceitualmente desenhada, tal e tal. Então, se você, claro, puder falar dos dois discos, assim, como é que foi o processo de composição? Já o Dilúvio já tem um título, né? O motivo do título, como é que você criou o título do disco, como é que você escolheu a ordem das faixas, como é que você... Porque eu sou historiador, então eu trabalho muito com essa lógica do conceito, da imagem, da obra enquanto produto artístico completo, né? Então o título, a ordem das faixas, a capa, né? O projeto gráfico. Enfim, eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Não é impressão sua, não. O Dilúvio, ele é mais conceitual, né, do que o primeiro disco. Ele tem uma maturidade, uma intenção, né, de ter uma unidade maior, né? Eu acho que, assim, o primeiro disco, ele tem um negócio de, assim, eu já compunha muito, né? Eu sempre tive mais música do que, assim, ó, tinha muita música, eu precisava escolher. Já no primeiro disco, eu já tinha isso, assim, cara, que músicas minhas que eu vou colocar, né, no disco. Então, nem cabe dizer tanto assim, foram as minhas primeiras músicas. Não é exatamente isso. Eu estou dizendo isso porque para dizer que teve uma curadoria, entende? Porque às vezes o primeiro disco Entendi. é o Claro, assim, você tem. Não, ele tem. E uma curadoria já é um conceito. Porque quando você vai fazer claro. uma curadoria, você já tem que abrir e falar o que é que eu vou dizer nesse disco, né? Sim, sim, sim. Só que o meu parâmetro foi o que eu estava tocando. Eu estava fazendo os meus primeiros shows na época. Eu já estava. E basicamente aquele repertório era um repertório que estava sendo tocado no show. Então eu gravei aquilo que eu estava tocando. Aquilo que eu estava gostando de tocar. O conceito é esse. Acabou. Não tem mais. Nenhum outro. É só pus músicas bonitas que me representavam naquela época e que eu estava tocando e cantando. E a gente entrou no estúdio e gravou. O Dilúvio já foi um disco feito a quatro mãos com o Conrado Góes, de passar tardes e tardes dentro do estúdio, criando, testando, um laboratório mesmo. Como a gente vai fazer essa? Como a gente vai fazer essa? Né? E aí o próprio laboratório vai pedindo mais músicas. Então você vai indo para um lado e você fala, então traz essa. Essa aqui não cabe mais, vamos pôr essa no lugar. Isso fez com que o negócio também se tornasse uma coisa que sonorizasse mais um conceito maduro. Porque ele teve mesmo essa intenção, né? E eu queria essa coisa dessa sonoridade mais pop, com atrevida, né? Então, de ter um disco produzido, mas colocar os beats, colocar as coisas, né? Então, tem muito disso no disco, né? Se você vê, esse disco ele é calcado muito nos grooves, né? Você pega o Areia, aí você pega o Dilúvio, a gente montou um negócio, né? O Conrado, o gênio, fez um negócio que não sei de onde ele tirou, mas tava lá. Se você vê, é tudo assim, tem o seu gosto. O próprio ganhar dinheiro também, tem aquela... Ganhar Né? dinheiro... Tem ali um conceito de vamos fazer esse negócio dar uma dada, né? Vamos fazer o negócio ficar... É um disco sensual, eu acho, sabe? Um disco que tem É verdade isso. Ele tem uma sensualidade, assim, um negócio gostoso. Ele é sedutor, né? E é muito legal, porque ele é muito comunicativo, né? Acho que as músicas do Dilúvio, por exemplo, quando eu fui fazer aquele show em Recife que você falou, as músicas do Dilúvio estavam na boca das pessoas de um jeito muito gostoso, assim. Você vê que as pessoas se relacionaram com o disco. Elas não se relacionaram só com uma música. Dá pra sacar, você sente na plateia, você fala, essa plateia aqui se relacionou com o disco inteiro. Isso. Galera, é um público do disco, porque eles estão cantando as coisas do disco inteiro com a mesma vibração. E é a vibração do disco. Então, foi uma história mesmo. O jeito que eu criei a ordem das músicas, nada foi muito intelectual. É tudo sentido, mas eu presto muita atenção nisso. Então, por exemplo, o Areia
Tava lá, a gente tinha o groove. Pum, pum, pum. Falei, essa música abre o disco, a gente precisa fazer uma abertura. Aí que veio aquela introdução. Aquilo não é uma abertura da música que virou a primeira música, é a abertura do disco que começa com aquela música. Entende? Total. É totalmente diferente o raciocínio. Vamos criar uma abertura para esse disco foda, vamos, então vamos. Ficou muito massa, ficou muito massa. Puta que eu pariu, né? O Conrado não sei da onde que ele tirou aquilo, ele fez, eu deixei ele lá, é completamente autoral aquilo dele, ele criou uma música antes da música. Então, com certeza, o Dilúvio é um disco mais focado nesse conceito, né? E mais pra frente a gente vai ter o Frequência Rara, Sim, sim. álbum de estúdio. Então, esse projeto que começa com Frequência Rara, ele vira um álbum de estúdio. Também já é um disco que traz mais uma imersão também de como criar uma experiência para as pessoas, né? Então, é um disco bem disco de estúdio. A gente criou uma experiência mesmo para as pessoas. Como a gente ia fazer um disco ao vivo, que eu amo, né? Na verdade, é o lugar que eu me sinto mais confortável, que me dá mais prazer, que eu vou lá e toco. Mas o disco de estúdio é aquele disco que o prazer tá nesse lugar de você falar assim, como... E se alguém for da Bahia, de São Paulo até a Bahia ouvindo esse disco, né? Vamos fazer uma experiência, vamos fazer um carinho, vamos trazer sensações. Como é? E é gostoso, porque você vai botando uma roupa na música, né? E você Mas falou, né, Dani? até hoje, eu nunca fiz um disco conceitual assim. O conceito nasceu antes, sabe? O disco vai ser... Eu acho legal também, mas eu nunca fiz. O disco é isso. Agora vamos fazer o disco. Nunca fiz Ah, ainda assim. que bom, Roberto. Roberto tá falando que quer saber mais sobre. Pronto, tem que ouvir mais o Danny Black, aí, tem que ouvir. Tá lá no Spotify também, os discos. Inclusive o Dilúvio, né? O projeto físico dele é muito bonito, muito, muito bonito. E aquilo que você tinha falado, né, no começo da nossa conversa, que a capa, ela é atraente, sabe? Então, o Dilúvio tem uma capa muito atraente. É um projeto gráfico, É o é muito. Biraté, Paulo Bueno e Patrícia Black, minha irmã, que encabeçou a direção artística. Eles chegaram num lugar que foi um presente, né? Eu não tive que fazer nada. Eu tirei a foto e eles me mandaram aquela capa. Eu falei, meu Deus do Nossa, céu, ficou. maravilha. Eu lembro, eu tava no shopping, fui comprar um negócio, fui comprar um bagulho no shopping, sei lá, precisava ir. Aí fui, aí de repente eles falaram, ó, fizemos uma capa aqui, mandaram pra mim. Meio que com a certeza que eu ia amar, né? Porque eles viram que eles fizeram um golaço aí. Na hora que eu abri assim, falei, nossa mãe do céu. Nossa, chama muita atenção. Só obrigado, a capa é essa. E é a tradução mesmo da sonoridade do disco. É impressionante a assertividade que eles tiveram para traduzir em imagem aquele disco, né? Eu acho, Dani, eu acho. Mas eu quero também ter uma coisa para te perguntar aqui que foi muito emblemática para mim. Na altura, eu estava eu era professor e tal, quando foi lançada a música, né? Que foi O Trono do Estudar, né? Uma música que ganhou uma repercussão, assim, pelo menos no meio social e da discussão política em torno daquilo, sabe? Eu acho que foi uma letra, assim, que destoou um pouco daquilo que eu via teu, do primeiro disco, e assim, destoou de uma maneira muito boa pra mim, sabe? Quando eu vi, eu disse, porra, que massa, velho. Era o que faltava, assim, o que eu pensava, pô, adoro Danny Black, mas tá faltando uma coisa que eu queria ouvir dele e tal, e veio essa, pá! Quer dizer, naquele calor tão bonito, e o clipe ficou massa, né? Com aquelas imagens fantásticas, aquelas fotos dos estudantes também. Queria saber o processo dessa música sei lá, e o teu sentimento com aquela gravação tão massa, né? Cara, foi um episódio que aconteceu, né? Foi um bagulho de 2, 3 dias, assim, foi um negócio meio louco, Sim, né? sim. Eu fiquei muito comovido na época com essa coisa dos alunos, né? Eu lembro como eu tava vendo na época, assim, eu olhei e falei, meu, mas que coisa, assim, sei lá, eu senti que teve uma, eu não sei explicar, assim, mas eu senti que teve um negócio de assim, ó, isso é importante pra gente mesmo, sabe? Assim, ó, essa parada é importante. A gente que tá no piloto, a gente quer pilotar isso, sabe? Tipo, teve uma invocação de poder, assim, da parte deles, né? Falei, isso é importante pra gente. Foi o que eu senti na época. E aí foi muito espontâneo mesmo, cara. Eu peguei e
escrevi muito rápido aquela música e cantei para a câmera. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, porque depois que eu cantei, aí começou a se movimentar, a música realmente ressoou, porque ressoava muito com a época, né, com aquele momento. E aí os artistas resolveram se juntar para cantar a música. O que eu sinto hoje da música eu gosto da música porque ela não toma um, ela não tá numa mentalidade dividida, que é assim, é, bem e mal, sabe? Sim, É, sim, sim. e aí eu gosto quando as pessoas, eu entendo que é legal que essa música continue sendo usada assim, sem dividir, sabe, os lados. Ela é uma música para o Brasil, sabe? Ela é uma Sim, música sim. para o interesse de todos nós, não para o interesse de um lado contra outro. E isso é delicado, porque músicas que falam sobre questões que estão acontecendo, elas podem ser usadas assim por algumas pessoas para falar, isso aqui é de um jeito um pouco moralista, talvez de um jeito assim, Uhum. isso aqui é o certo e vocês não entendem e criar um outro lado. Isso que eu sinto que hoje eu sou mais consciente da minha vontade de me posicionar dessa forma, com uma consciência unificada, né? Na época eu não tinha essa consciência tão clara, mas hoje ouvindo a música eu vejo que a música ela está falando Tá, tá, tá. de todos. E aí é legal que ela seja uma lembrança para uma coisa importante de ser alimentada, né, no país, mais do que como uma música de protesto sobre alguma coisa. Entende a diferença? Eu sinto isso hoje, olhando essa música, eu falo, legal. Só que essa música, ela tem, por mim, ela sempre vai ser colocada num lugar de Sim. dizendo aquilo que eu quero, mais do que dizendo aquilo que eu não gosto. Sabe a diferença Entendi, disso? sim, sim, sim. Você dizer aquilo que você quer e não aquilo que você é contra, sabe? Totalmente, totalmente, sim. Bem claro, sim. E aí isso foi ressoando cada vez mais para mim com a relação com essa música, né? Eu fui É, eu entendendo achei. isso que eu queria com essa música, que eu quero hoje com ela, que é o que ela representa para mim. Ela é muito bacana e representa para muita gente. Eu lembro que na altura, sabe, talvez um evento que era promovido pela Unicamp, que tinha na altura, sei lá, 100 mil estudantes, colocou ela como entrada do evento. Então, imagina, quer dizer, 100 mil estudantes ouvindo, cantando, discutindo. Ela foi a primeira questão de uma da primeira fase da Olimpíada Nacional em História. Imagina, hoje 100 É mil estudantes. Pois é, posso te mandar depois o link. Quer dizer, ela se tornou. fazer ideia disso. E o tema da Olimpíada era escola, lugar de história, né? Então, um pouco isso, sabe? Estão falando que quando você fala, tá dando retorno. Para mim não tá, mas para eles deve estar dando. Talvez seja se você desencostar o seu celular de uma Talvez eu superfície ou por vou fazer fone. assim. Vou deixar um pouco mais distante. Que Peraí. legal isso, Ivan. Eu quero ver. Eu lembro que nessa época, alguns alunos, estudantes, começaram a ir aos meus cursos também. Isso era muito legal. Talvez por isso, talvez por isso. Eles foram a alguns shows meus assim, naquela época, tipo, bem para isso, para me conhecer, falar e aí e tal, não sei o que, a gente trocou uma ideia. Pois é. Mas é isso, né? Porque assim, ó, ninguém tira o trono do estudar. É isso mesmo. O que que você vai falar? Não tem como. Esse é o lugar. Esse é o lugar do informação, conhecimento, educação. Isso vai se tornando cada vez mais abrangente dentro do que você coloca como o que é educação, o que é conhecimento, o que é saber, não saber. Mas, puxa, é importante, né? Você Pois é. colocar isso no reinado que ele tem, né? É legal pra caralho. Que bom. Mas enfim, deixa eu te perguntar. Já o tempo no instante voou. Duas coisas. Primeiro, o Dani, compositor, né? Você calma. Estão falando que será que é da minha parte? Será que eu tenho que pegar um fone? Aí dá certo? É isso que vocês estão falando, Vamos pessoal? lá, peraí. Quando eu. Peraí. Se melhora, tá. Pode ser eu. Vou tentar colocar um fone aqui também. Como estão? Será que foi agora? Vê se, Melhorou? vê se melhora, galera.
Pessoal, tá melhor já? Fala Eu aí, acho vê que se tá melhorou. melhor. Eu acho que tá melhor. Eu tava ouvindo também um pequeno ruído, mas agora eu já não escuto mais. Legal. Pronto. É, pronto. Ótimo. Aparentemente melhorou. Ficou Boa. pior? Melhorou. Ok, pronto. Então, Dani, outra coisa que eu ia te perguntar é esse lado compositor, assim, também, né? Porque você tem os seus discos, mas tem um processo de composição. É, por exemplo, H te gravar, H te gravar, a sua eu queria que você falasse um pouco do seu processo compositor, de entregar as canções para as pessoas gravarem também, e às vezes sabendo, pô, é uma canção tão bonita, isso eu tenho uma dúvida, né? É, e eu vou dar para essa pessoa gravar isso e tal. E as suas parcerias também, né? A parceria com o Milton, por exemplo, que foi uma parceria muito bonita. É, enfim, e para terminar esse bloco, assim, o 5 a seco, essa ligação com o 5 a seco também. Aham. Ah, o lance de ser gravado é um tesão, né, cara? É um tesão, assim, você sente que a música tá viva, né? Você sente que a música é muito gostosa essa sensação de você sentir que um bagulho saiu da sua alçada. Sabe assim? E isso vai desde alguém cantando sua música, por isso que é tão gostoso você ver alguém cantando sua música e você fala: "Ah, a música tá viva. A minha música tá viva, porque ela não é minha, ela é de todos", né? Teve uma vez que eu tava num show, uma menina me perguntou uma coisa, né? Ela falou assim: "Dani, posso te fazer uma pergunta?" Eu falei: "Pode." Ela falou: "Como é que é essa coisa? Como é que você sente essa coisa de a gente gostar de uma música sua?" Porque, por exemplo, eu descobri esses tempos uma música sua, que era o U, né? Eu até lembro que música era. Uhum. E assim, eu tô ouvindo ela demais, assim, eu tô ouvindo muito ela, assim, muito, muito. Eu fico pensando como é que você deve se sentir sabendo que eu tô ouvindo muito sua música, né? Aí eu falei assim pra ela, e foi um estalo meu também, né? Eu descobri na hora uma coisa e a gente descobriu junto. E aí eu falei assim pra ela: "Mas quando você ouve essa música, é de quem?" E aí ela se iluminou e falou: "É minha." Eu falei: "Então, olha que coisa linda. A música, quando você está ouvindo, ela não é minha mais, ela é sua. Você pegou como uma coisa sua, né? Você se apropriou dela, você deixou que você autorizou ela. Olha, autorizou é um negócio de autor mesmo, né? Você é autor daquilo, autorizou aquilo para você. Então é essa sensação que dá quando alguém grava uma coisa, é a mesma. É a sensação de que aquilo não é mais seu e é tão gostoso aquilo não ser mais seu, Eu imagino. porque você vê que aquilo tá vivo e você não tem o controle daquilo. Tipo, pensa a Gal, né? A música que a Gal gravou minha, ela é um samba canção. Não que eu me iluda, eu acho até que você gosta de mim. Ela é uma delicadeza, sabe? E ela transformou num dance, entendeu? De Total, pista. Não exatamente, que eu Dani. me. Imagina a minha alegria na hora que eu ouvi. Eu olhei e falei: "Mas é isso mesmo que tem que fazer. Tem que fazer o que você quiser, faz o que quiser, ó. Se alguém quiser pegar Que uma música lindo. minha pra gravar, assim, ó, eu já falo uma coisa que é assim, ó, faz o que você quiser. Se você quiser cantar alguma música minha, mas assim, ó, sabe qual é a coisa mais deliciosa de ver? Cante do seu jeito. Cante encontrando você, o jeito que você diria aquilo. Porque a verdade é que você vai encontrar, porque você vai encontrar correspondência do que está sendo dito e vai dizer. Então, na hora que você for cantar, você não vai cantar uma coisa que eu escrevi, você vai cantar uma coisa que você escreveu. E é a mesma coisa que eu sinto quando eu canto música das outras pessoas. Eu não quero saber, eu pego pra mim mesmo, ó. Tô nem aí, eu pego pra mim, é meu. Se eu vou cantar, é meu. Eu pego pra mim, canto do jeito que eu quiser, entendo as palavras, entendo o negócio, faço aquilo ser o que eu tô dizendo. E aí, por isso que fica bonito, né? Por isso que eu sou compositor quando sou intérprete também. Porque eu pego pra mim mesmo. Não tem diferença se é uma música minha que eu escrevi ou não. E aí eu gosto de ver o contrário também rolando. Quando alguém pega e faz daquilo o seu, porque é a verdade, é a realidade. E Quem canta recria, né? Quem canta também cria, né? Que cantar já é uma não, nem criação. tem como não, né? Pois é, não é? Não tem como não.
Ô Dani, e como é que primeiro tu falasse dessa tua relação com os Cinco a Seco, sabe? É um negócio, eles estiveram aqui agora no Porto, fizeram um show no passado. E, enfim, tem sempre para mim, né? Eu particularmente que acompanho há um tempo, vejo esse elo de vocês afetivo, musical também, sabe? Sim. E, e depois te perguntar também o que é que você tá ouvindo, tem ouvido ultimamente, sabe? Nessa quarentena de coisas legais, enfim. Que legal. Cara, galera do Cinco a Seco é tipo é família, assim, né? É irmão, né? É tudo uma irmandade, uma galera muito próxima, né? Você pensa a minha relação com o Pedro, né? Por exemplo, Altério. Eu conheci o Pedro, cara. Eu tinha 12 anos de idade no festival de música. Desde então a gente se conhece e é apaixonado um pelo outro, né? Pedro Viafra eu conheci com 15 anos de idade. E a gente grudou. Amigo, aquele amigo que não, você não vive sem, sabe? Eu conheci o Thó na faculdade de música, eu tinha 18 anos, né? O Léo estudava lá também. O Vini, eu conheci antes do Thó, em algum show, alguma coisa. E a gente grudou, todos grudaram. A gente começou a conviver muito, todo mundo. Então o Cinco a Seco nasce disso, dessa convivência. E ela nunca mudou, né? Claro que tem períodos que você está vendo mais alguém, períodos que você está vendo menos, mas a verdade é que a gente convive muito, está muito junto e a nossa música é muito influenciada uma pela do outro, né? Então isso é muito nítido. Se você vê, tem mesmo um, um cenário, né? Um jeito, uma vivência que vem de vida, vem de uma vida real, né? Compartilhada, que fez com que a gente descobrisse coisas juntos, né? Então, jeitos de tocar violão, jeitos de compor, jeito de cantar, compor muito junto, conviver muito. Nossa, eu lembro do Thó fazendo as primeiras produções, sabe, assim, comprando as coisas para começar a fazer as produções. Hoje é um puta de um gênio da produção musical. Então, é muito legal ver todo mundo, cada um seguindo um caminho que estava muito bem delineadinho, sabe, quando a gente tinha lá os 18, 19 anos, todo Que mundo. massa. Todo mundo daria para, se você fosse apostar, você apostaria mais ou menos, né, porque os talentos já eram muito nítidos, que as pessoas iam se desenvolver brilhantemente nas coisas que estavam fazendo, sabe? O Vini com as coisas do teatro, das peças, dos multifacetadas criações, né? Também genial. O Pedro Altério, né? Que compositor, que coisa absurda, Pedro Vieira. O Léo é de uma Demais, originalidade. demais. Assim, é uma galera muito. Eu tenho muito carinho e amor por esses Que caras, massa. assim. Dani, e me tira uma dúvida, o que é que você, assim, em relação a hoje em dia, o que é que você está ouvindo com mais frequência, sabe? Se você quiser dar algumas sugestões, mas o que é que você tem parado assim? Hoje eu vou passar dias, horas ouvindo. Eu não... O que é que, de novo, assim, tu descobriu agora, tô ouvindo muito, enfim. Uhum. Cara, você sabe que eu tenho ouvido algumas coisas pontuais. Eu não tenho ouvido tanta música como eu já ouvi, né? Eu tenho feito muita música, composto E muito. eu ia te perguntar isso também. Composto muito. Tenho ouvido muitas coisas assim, sabe, multidimensionalmente, assim, né? Coisas que aparecem, que a gente vai ouvindo nas redes sociais, nas coisas que vão levando a gente e tal. Mas eu tenho ouvido assim, ó, tem uma galera, eu comecei a ouvir as coisas do Alt J, isso aqui é uma banda brilhante, genial, né? Comecei a ouvir Philip Glass bastante. Como eu estava falando, comecei a entrar nessa coisa do universo de música clássica também, ouvir, começar a ouvir a beleza, né, que tem esses compositores que fizeram história. Então, principalmente eu tenho ouvido Beethoven, as coisas do Beethoven, do Mozart, tenho ouvido. O cara fala que não tá ouvindo muita coisa, começa a falar um monte de coisa, né? É, Tô ligado nessa galera, a gente tá numa geração muito rica, né, cara? Que coisa maravilhosa, né, a geração musical que eu faço parte, assim. Puxa, tenho ouvido todo mundo, eu escuto todo mundo. A galera lança uma parada, eu escuto, assim, e curto pra caralho, assim, sabe? entendi, que massa. Eu tenho escutado, é que na hora que fala que você perde, você esquece, né? Tem um.
Meu, tem o Benjamin Clementine, né? Que eu tenho ouvido. Já ouviu o Benjamin Clementine? Não. Galera, anotem esse cara. Esse cara, puta que me pariu, que coisa. Merece até o palavrão. Porque Benjamin Clementine é esse tipo, esse cara, assim, que você fala, sabe? Tipo, o Gil, assim, tipo, no sentido de é um nível de sensação tão gigantesco que você fala, meu Deus do céu, isso não é mais música. Deixa eu sentir esse cara, sabe? Então eu tenho ouvido muito. Tenho ouvido o Benjamin Já anotei Clementine. aqui. Eu É, já ouve ele. anotei. Pronto. Alt J, né? O Ô Benjamin Dani, eu não sei se você Clementine. conhece para mim foi uma grande descoberta recente, o Michael Kiwanuka, né? Que é um inglês. E é um negócio meio assustador, assim, o cara que foi fazer show aqui na Arena Superboc no Porto, 40 mil lugares em 2 dias vendeu tudo. Aí eu, quem é esse Como é o nome cara? dele? Deixa eu procurar aqui. Michael Kiwanuka. Ele é um inglês descendente de africanos e, assim, poucos cantores hoje vendem ingressos. E é um show, lembra muito aquela coisa do Marvin Gaye, sabe? Ele tem uma coisa meio do Marvin Gaye com a Nina Simone, enfim, Olha depois só, negão, né? Claro. é muito massa. Mas, pois é, vê, já passou praticamente 1 hora de conversa da gente. Nossa, foi muito rápido. Se quiser, estende mais um pouquinho, mais uns minutos, né? Não, eu também fico só dependendo muito de você. Por mim, conversaria com você horas aqui. Eu quero dizer também uma coisa que eu não tinha falado aqui, né? Adoro, seus discos estão lá em Recife. Eu não trouxe tudo para cá, mas estou sempre ouvindo muito, principalmente de Luve, talvez seja um disco favorito, assim, de ouvir. E eu vi, hoje eu estava ouvindo. Aí minha esposa disse, pô, meu irmão, tu escuta muito esse disco há muito tempo, velho. Peraí e tal. Então, é um disco massa demais. E outra coisa enfim, também se cair a gente pode voltar rapidinho para terminar, enfim, que é Aham, tudo bem. a tua referência musical da família em si, né? Tipo assim, de ouvir mãe tocando e tal, tu tirou daí, entende? De relação, se tirou alguma referência nesse sentido de projeção Claro. de palco, de construção de repertório, saca? Nossa, mas tirei muito, cara. É porque a gente falou de tanta pessoa, mas não falou da minha mãe, né? Que é a pessoa que estava mais perto, né? Pois é. Mas, puta, mas a TT me influenciou muito e até queria falar do disco TT e o Lírio Selvagem, né? Por exemplo, foi um disco que eu ouvi muito, cara. Porque ele tem uma junção da minha mãe, que me influenciou muito, que eu vi a vida toda no palco, né? Tocando craviola pra caramba, cantando pra caramba, assim, uau, negócio, putz, deslumbrante, né? A minha mãe é deslumbrante. E isso sempre me encheu de segurança, sabe? Me encheu de. Da hora, eu gosto disso. Então eu fiquei vendo uma coisa que eu gostava, assim. Mas, E junta com a obra do Geraldo Spindola, que é um compositor da meu tio, que é um uhum. gênio, é um puta compositor, assim. Então vale a pena, quem quiser também anota esse disco para conhecer TT e o Lírio Selvagem. É o primeiro disco da minha mãe e Sim, tem sim. muitas músicas do meu tio Geraldo Spindola, como por exemplo É Necessário, né? É necessário você preparar seu amor, arrumar sua cama, acender sua chama para me receber essa noite. É lindo demais, gente. É muito bonito. Então, essas duas figuras juntas ali naquele disco, mais a minha tia Alzira E, que estava ali, que é uma super compositora, artista foda, né? Mais o Celito, que é outro tio. Então, assim, é muita gente na família, muito foda, né? Pois é. Dani, eu Então, vou fazer assim, ó. Faltam 20 segundos, eu vou encerrar, mas a gente volta para terminar o papo, pode ser? tá bom, a gente faz mais 10 minutinhos de papo aí pra fechar. Pronto, volto já, 1 minutinho. Tá bom.